Olá mundo! Hoje eu queria falar sobre JSX, porque muita gente quando inicia no desenvolvimento com React, às vezes acaba achando o JSX um pouco mágico demais ou não entendendo muito bem e às vezes até confundindo com HTML. Então tem sempre alguns detalhes que às vezes passam despercebidos e aí eu acho que com essas dicas que eu vou dar aqui talvez fique um pouco mais claro. Então, para começar aqui, eu tenho um exemplo bem típico de código React com JSX mesmo, onde a gente renderiza uma div com o texto Hello World dentro e uma classe chamada Title, uma classe CSS. Agora, sem o JSX, o código ele fica desse jeito. No lugar da sintaxe aqui parecida com HTML, a gente tem simplesmente uma chamada de função e é uma função da biblioteca do React, função chamada createElement. E aqui no primeiro argumento a gente passa qual elemento HTML a gente quer renderizar. Depois a gente passa um objeto com os atributos que a gente quer passar para esse elemento. No caso aqui só tem o atributo class, né, que é a classe CSS. E por fim a gente passa o conteúdo que a gente quer dentro da tag HTML, que é o texto Hello World. Isso, claro, se for uma tag que aceita algum conteúdo e não aquelas tags auto-fechadas, né? Então perceba que basicamente essa sintaxe aqui que parece um HTML é simplesmente uma chamada de função. O Babel ele vai converter toda vez que você buildar a sua aplicação, mesmo em desenvolvimento, o Babel ele vai converter essa sintaxe para uma chamada de função desse jeitinho aqui. Então sempre tenha em mente que o JSX ou as tags entre aspas que você digita no seu código React são chamadas de funções. E aí tem alguns pontos importantes, né? O primeiro deles é que isso aqui não é HTML, então nunca confunda JSX com HTML, apesar de ter o mesmo nome aqui, alguns atributos com um nome parecido, no fim das contas isso não é HTML, é bem parecido, mas na verdade é uma chamada de função do JavaScript. Outro ponto importante é que no fim das contas, no React, todo componente vai ter que retornar um elemento HTML, mesmo que aqui você tenha um outro componente que você esteja chamando aqui, por exemplo, meu componente. Aqui a gente não mandou renderizar um elemento HTML, a gente mandou renderizar o meu componente. Só que esse meu componente aqui, ele vai ter que fazer uma de duas coisas, ou renderizar um elemento HTML ou um outro componente customizado, criado por nós mesmos, ou de uma lib de terceiros, por exemplo. Mas no fim das contas, sempre o último elemento dessa árvore de componentes toda vai ter que ser um elemento HTML. Então esse é o segundo ponto importante. O primeiro é que JSX não é HTML, o segundo é que sempre vai ter que retornar um elemento HTML no fim das contas, e o terceiro ponto é que os atributos no JSX têm uma leve diferença dos atributos no HTML. Em geral, os nomes dos atributos no JSX, ou no React, na verdade, eles são em camel case, e no caso do class do HTML, ele vira class name no React. Então é isso, eu só queria enfatizar essa característica do React e do JSX e deixar mais claro que o JSX nada mais é do que uma chamada de uma função do React e que você pode desenvolver inclusive sem o JSX, e eu acho que ter essa visualização do que o JSX vira depois de ser transpilado ajuda a desmistificar um pouco sobre como ele funciona e tirar algumas dúvidas e confusões que às vezes as pessoas têm quando estão aprendendo React. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu feedback também, que eu vou apreciar bastante. E também eu estou fazendo uma série de vídeos sobre React Query e também de React, lendo a documentação. Então se você quiser estudar essas duas libs pela documentação junto com alguém um pouco mais experiente, não que eu seja muito experiente, fica aqui o convite. E é isso, eu espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!